Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Aqui nós vamos falar um pouco sobre gestão em medicina, vamos falar de histórias reais de carreira médica, especialidade médica e também sobre empreendedorismo. Vamos unir a gestão e a medicina e trazer insights valiosos para vocês. Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Lembrando vocês que nós estamos no Instagram, no YouTube, estamos também no Spotify e na Amazon, como Médico Líder Podcast. E hoje, a médica que está aqui comigo é a doutora Isabela. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, é uma grande honra. Imagina, prazer é todo meu. Hoje eu tô com a doutora Isabela, a gente vai conhecer um pouquinho da carreira, um pouquinho de como ela atende os pacientes, da especialidade, que com certeza vai aí matar algumas curiosidades e também trazer aí para vocês insights, porque eu acho que nada melhor do que a gente saber o dia a dia, a vida real, né, que às vezes a gente tem uma visão do médico um pouquinho diferente, né, doutora? Então, primeiro eu queria saber, conta um pouquinho para mim, quem é a doutora? É difícil, né? Quem é a doutora Isabela? Onde que você atua? A joia. Bom, eu sou Isabela Nogueira, eu tenho 40 anos e eu atendo na Urotherapy, que é uma clínica que fica nas margens ali do Banhado. Eu falo que a gente concorre ali com a beleza do pôr do sol do Banhado, então a gente está bem em frente ao mirante da Avenida Anchieta. E o pessoal também me encontra em alguns convênios, mas basicamente ali no meu consultório mesmo. E eu já tenho concentrado tudo ali. Doutora, você é de São José? Eu sou de São José, minha família é de São José. É muito raro. Famílias joseenses, né? De avós, bisavós. É uma família antiga de São José. Então, sou daqui. Fui pra longe e voltei. Voltou. Porque quem é de São José gosta daqui. Aqui é uma cidade realmente maravilhosa, né? É muito diferenciada. Tem muita gente que vem de fora pra morar aqui, né? Uhum. E a doutora Isabela resolveu fazer medicina por alguma inspiração? Como que foi a história da medicina? A medicina, eu sou de uma família que tem muitos médicos de especialidades diferentes. Então, a medicina, ela sempre esteve presente na minha vida de maneira natural. Não de conversa dentro de casa, isso daí não acontecia. Mas mesmo quem não é médico na minha casa, também tem pessoas da área de saúde, né? Então, a minha mãe é fonoaudiologista, então sempre foi um ambiente que a saúde era uma coisa natural. Então, eu criança, meu avô ia passar visita no hospital, e aí ele me levava junto. Então, eu falo que assim, eu sou nova como médica, mas eu sou antiga de conhecer hospitais na cidade. Porque quando criança eu ia no Hospital Fátima, que nem existe mais. Então ele ia passar visita e eu ia brincar no corredor. Brincava nas escadas, brincava nos corredores. Então enfermeiras e auxiliares de enfermagem da cidade antigas me conhecem desde criança. Então o ambiente hospitalar para mim é um ambiente muito de infância. Que é muito estranho falar isso, né? Mas é um ambiente para mim muito confortável. Sim. Então eu acho que ir pra medicina foi natural. Era um lugar que eu sempre me senti bem, sempre me senti à vontade. Eu cresci nesse ambiente. E você estudou aonde? Aqui em São José? Não, na medicina. Na medicina, eu estudei em Pouso Alegre, na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, que é no sul de Minas. Sim. E depois eu fui pra cirurgia geral em Mogi das Cruzes, no Hospital Luzia de Pinho Melo, que é o SUS, referente aqui à nossa Vila Industrial, mas lá em Mogi. E de Mogi eu fui para a Beneficência Portuguesa, onde eu fui fazer urologia. Mas eu tive intervalos entre eles, assim. Eu fiquei como cirurgiã geral por 3 anos, então eu tive experiência nessa prática como cirurgiã geral para depois ir para urologia. Então eu tive alguns intervalos aí no meio do caminho até finalizar tudo. E é lógico que eu vou te perguntar por que a urologia, porque eu tenho muita curiosidade de saber também. Acho que o pessoal deve É uma pergunta que eu recebo muito. Eu já respondi ela de várias formas diferentes. Mas assim,
A primeira coisa, né, que é óbvio, né, o meu avô é um grande urologista da cidade. Né? O meu avô é o Dr. Wander Nogueira, ele foi o primeiro urologista de São José dos Campos. Então, eu tive essa influência desde muito cedo. Mesmo quando eu entrei na medicina, ele era uma referência para mim. Não só como pessoa, mas eu vi o profissional e eu cresci vendo ele ser profissional, né? Eu tive esse contato com ele sendo profissional. Então, a urologia sempre foi um namoro ali que eu não sabia direito o que era, mas sempre teve pairando ali na minha ideia de que talvez fosse interessante, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente tem aquela divisão de ir para uma área clínica, ir para uma área cirúrgica. Uhum. E aí eu acho que entra muito. Eu sou uma pessoa muito católica, e eu entendo que a gente tem que reconhecer os dons que a gente recebe. Verdade. E isso é uma coisa de autoconhecimento também, mas a gente reconhecer esses dons. Eu sou uma pessoa que desde antes da medicina, eu tenho uma habilidade, uma aptidão manual para fazer as coisas e de concentração, de parar naquilo ali, de me concentrar e de fazer aquilo manualmente. Isso é algum reconhecimento que eu sempre tive, é uma coisa que eu sempre tive prazer em fazer, né? E aquela coisa também na hora do estresse, da emergência, eu sou a pessoa que fica calma. Eu não sou a pessoa que entra em pânico. Se concentrar. É o horário que eu consigo me concentrar para eu ver o que eu vou fazer. Interessante, porque isso realmente é um perfil que, quando a pessoa tem um autoconhecimento de cirurgião, né? Então, na medicina, eu sabia que eu ia para a área cirúrgica. Olha, isso foi uma coisa que eu nunca tive dúvida. Assim, quanto mais eu conhecia e quanto mais eu fazia, eu falei, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu consigo usar essas minhas habilidades, esses dons que eu recebi naturalmente, eu posso desenvolver aqui. Que legal, né? Nossa, que legal isso. Então, eu acho que é o reconhecimento dos caminhos, né? E eu sempre rezo muito para que eu tenha... enxergar mesmo a luz, ter caminhos iluminados para que eu consiga ver para onde eu vou seguir. Né? E é uma coisa que eu tenho dentro de mim muito forte. E aí, nesse sentido, eu sempre prestei muita atenção no que me brilhava, literalmente, né? Na luz que me brilhava. E ali na área cirúrgica é uma área muito confortável para mim. Tem gente que não suporta o ambiente de centro cirúrgico. Sim. Para mim é extremamente prazeroso, né? Que legal. O ambiente do centro cirúrgico é muito gostoso para mim. Tanto que você comentou que você ficou 3 anos. Eu fiquei 3 anos na cirurgia geral. Por uma questão de entender muito bem, e eu também sou muito assim, eu faço escolhas com muita decisão. Então eu penso muito nas minhas escolhas, e aí naquele momento que o cérebro conecta com o coração, você fala assim, é aqui mesmo, é essa escolha. Aí dali pra frente eu não tenho mais dúvida nenhuma. Eu sou bem objetiva, eu falo, não, escolhi, é isso que eu vou. Né? Então quando eu fui pra cirurgia geral e aquilo se apresentou pra mim, a urologia continuava me namorando. Sim. E eu comecei a trabalhar com meu avô, como assistente dele. Então, além de ser cirurgia geral, com os meus pacientes, a minha prática, eu comecei a acompanhar o trabalho dele. Então… Vivenciar, né? Vivenciar o dia a dia dele, colocar a mão naquilo, naquelas cirurgias, naqueles casos, naqueles pacientes, e ver como ele trabalhava. Ele é um grande exemplo para mim nesse sentido. Né? Eu falo que a escola que eu tenho até hoje, porque nós ainda trabalhamos juntos, graças a Deus, é excepcional, assim. Não tem o que pague a troca que a gente tem. Porque a gente tem uma troca além de avô e neta. A gente tem uma troca profissional nossa, é verdade. Extremamente rica. Ele é de outra geração, ele aprendeu as coisas de outra maneira. E eu trago outras coisas novas também. Então a gente tem uma troca de gerações e de experiências muito bacana, muito diferente. Nossa, que legal. É muito rico trabalhar com ele, assim. Sim. Gosto muito. E aí você colocando a mão na massa, na prática, você se identifica. Você começa a se identificar. E aí eu cheguei a bambear um pouquinho para plástica. Quando a gente está na cirurgia geral, a gente explana todas as áreas cirúrgicas, né? A gente passa por estágios e a gente vê um pouquinho de cada área cirúrgica possível. E eu sempre tive, tanto na graduação de medicina quanto na residência de cirurgia geral, exemplos muito fortes e experiências muito agradáveis dentro da urologia.
Eu tive chefes e professores e mestres que sempre despertaram de alguma maneira coisas boas para mim quando eu passava na urologia. E é muito engraçado que eu sempre tive exemplos femininos na urologia, que é muito raro. Nós somos muito pouco urologistas no Brasil. E desde a minha graduação eu vi mulheres sendo urologistas. Nossa, E aí eu não legal. achava que aquilo pudesse ser um tabu. Eu falava, essas pessoas estão aqui na minha frente, elas estão vivendo a urologia como mulheres. E aí eu falei assim, talvez seja um preconceito que a gente tem dentro da gente, Sim. né? De falta de informação. Eu acho que eu tive uma sorte que poucas pessoas têm, né? De estar com essas pessoas. Ao longo do meu caminho, eu sempre tive exemplos de mulheres urologistas, né? E ver o trabalho delas e perguntava como que era o dia a dia delas. E eu via aquilo como uma coisa natural. Eu falei assim, elas estão aqui, elas estão, né, fazendo o trabalho. E eu tive uma conversa na época da residência de cirurgia geral com um chefe de cirurgia plástica. Porque eu dei uma bombeadinha. Eu falei assim, aquele preconceito que você tem dentro de você, que você fala, será que eu vou fazer isso mesmo? Tem tanta gente que fala que vai ser difícil, que não vai dar certo, que não tem mulher urologista, que você vai ter preconceito. As pessoas colocam preconceito dentro de você. Olha que coisa, né? Agora você é o melhor exemplo para falar pra gente daí na prática. Mas é verdade, é a sociedade. Era uma coisa que pra mim era natural. Eu enxergava exemplos na minha frente, mas o externo ainda me barrava para aquele caminho. E aí, numa conversa num almoço, eu tava conversando com um chefe meu da cirurgia plástica. E aí ele falou pra mim, ele falou, Isabela, eu te vi no estágio de urologia. Eu te vi em campo, em cirurgia na urologia. Eu escutei o seu raciocínio na urologia. Você vai ser uma excelente plástica se você escolher a plástica. Você tem a habilidade manual, você tem, né, enfim. Ele falou, eu não acho que você seja uma má profissional, mas eu te vi naquele lugar. E aquele é o teu lugar. Isso, quando ele falou isso pra mim, foi uma virada de chave, que ele falou assim, foi uma pessoa externa reconhecendo aquilo que eu sentia, e eu não reconhecia em mim. Talvez, né, ter eu não eu acho que quando você externa, você torna realidade, né? E eu falo, realmente, eu me sinto bem naquele lugar. O meu raciocínio tá ali, aquelas doenças, aquelas resoluções, aquelas cirurgias, os resultados. É aquilo ali que eu gosto, é o meu lugar confortável, né? Eu acho que por ter mais prática já também, por ter mais conhecimento, por ser um ambiente que eu já trabalhava com meu avô, então ele não era um ambiente novo, eram casos que eu já tinha visto algumas vezes. Você tá confortável num ambiente que você conhece muito bem e você tá evoluindo naquilo, porque ali eu tava evoluindo mais, né? Eu tava num processo de aprendizagem, então eu via que daquele ponto básico que eu tinha um carinho e a experiência com meu avô, eu tava evoluindo além. Então eu me sentia à frente mesmo. Eu falava, isso aqui tá sendo... Já era quase que uma residência de urologia ali pra mim, na residência de cirurgia geral. Eu já aproveitava mais aquele espaço. E aquele momento foi uma viradinha de chave pra você? Foi uma virada de chave. E ele falar pra mim que ali era o meu lugar e ele reconhecia, ele via ali pra mim que aquele era o meu caminho, foi uma virada de chave. Foi o momento que eu bati o martelo e falei assim, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Ah, que legal. Né? E aí você foi também. E aí eu fui. Eu me formei, né, em cirurgia geral, trabalhei 3 anos como cirurgia geral, com a cirurgia geral. E fui buscando ali o meu caminho. Fui buscando o meu espaço dentro da urologia. As provas, elas iam acontecendo. A gente foi tentando. Passava por entrevistas. Às vezes, um ou outro serviço realmente fechava a porta mesmo. Não entendia por que uma mulher estava prestando prova. Foi a primeira vez que eu senti, do mundo da urologia, algumas portas mais difíceis de se abrirem, sabe? Nossa, meu Deus. E até teve um lugar que eu fui, foi um hospital em São Paulo, que quase que me perguntaram o que eu tava fazendo ali, sabe? Nossa, quase foram bem explícitos, assim. E aí aquela coisa de... Então na sua turma não tinha? Da residência ali que você tava fazendo a uro? Mulheres urologistas, eu tinha chefes, mas colegas não.
colegas, né? Eu tinha mulheres já urologistas no meu caminho. Eu já via, né? Então, quando eu fui seguir o caminho, eu vi que talvez era um pouquinho mais difícil, assim, né? Sim. Mas é aquela coisa de você enxergá-los nos seus caminhos. E aí, quando a porta se fechava, eu falava, não, esse lugar não tem pessoas pra mim, não é um ambiente pra mim. Eu vou chegar no meu lugar ainda. Eu acredito que Deus está preparando o lugar pra eu ir. Uhum. E aí, é uma história, assim, muito querida pra mim, porque ela vai muito longe. Antes de eu começar a medicina, ou talvez quando eu fazia medicina, não sei exatamente quando a gente passa por São Paulo, a gente passa muito pela 23, né? Foi bem antes de eu entrar na medicina. Eu acho que eu era meio pré-adolescente, uma coisa assim. Eu ia muito pra São Paulo. E aí eu passava pela 23 e eu via aquele monstro que é o Hospital da Beneficência Portuguesa, bem na 23 ali. Sim. E eu só fui lembrar disso depois, né? Quando eu já tava lá dentro. Que eu passei pela rua, pela 23, pela 23 e eu vi a mesma cena que eu via quando eu era adolescente. Eu via aquele hospital e eu falava assim, nossa, esse hospital é muito legal, né? Olha que hospital bonito. Será que um dia, se eu fizer urologia, eu vou fazer aqui? Olha que coisa, né? Incrível. Você lembrou disso? E aí, no dia que eu passei na Beneficência Portuguesa e eu fui assinar a minha matrícula, quando eu saí de lá, essa memória me veio na cabeça. Ai, que emocionante. E aí, eu falei assim, gente, olha só, uma coisa que eu joguei lá pro mundo, aquele pedido pra Deus, acho que tinha um anjo da guarda passando por ali, ouvindo, e ele reservou aquele momento pra mim. Você, então, ele reservou aquilo ali. Quando eu lembrei daquilo, foi muito emocionante. É muito emocionante, só de falar, já arrepiei. Toda vez que eu conto essa história, eu fico um pouquinho emocionada, porque é emocionante demais. É aquela coisa de estar no lugar certo. Né? Você aproveitou. De se encontrar e estar na hora certa, no lugar certo. E a Beneficência Portuguesa é um lugar muito querido pra mim, porque eu fui muito bem recebida lá. Muito bem. Eu sou, no caso, a primeira mulher residente formada pela Beneficência Portuguesa. Nossa, doutora, na urologia. Que demais. Antes de mim, nunca tinha tido uma residente urologista e você, lá. Sem dúvida nenhuma, é inspiração para muitas outras médicas que se formaram urologistas. E depois de mim, muitas entraram. Acho que depois, no ano seguinte, entraram mais 2. No outro ano, entrou mais uma. Então, assim, nunca quis me colocar no sapato de heroína e abrir portas. Mas, uma vez estando lá, eu lembro que um chefe, que era um senhor mais velho, né? E teoricamente era pra ser mais conservador e tal. Ele brincava muito, que ele falava, quando eu vi que tinha uma mulher na urologia, ele falou, é o apocalipse. O que tá acontecendo com o meu serviço? E aí, meu Deus. No dia que eu fui embora, eu lembro que a gente teve uma conversa e ele era uma pessoa muito querida por mim, e a gente tem contato. Ele fala assim, eu fiquei muito feliz e satisfeito com a sua passagem aqui. Você tem um belo caminho pela frente e você abriu portas aqui dentro. Que demais, né? Emocionante. E nem era a minha intenção fazer isso, né? Então, a urologia, ela foi acontecendo. No seu caso, na sua história, quando a gente ouve dessa forma, né, doutora? A gente já vê que assim, é um propósito. É muito interessante parar para pensar, porque você encarou mesmo, né? Você foi, não, esse aqui é o meu caminho, você teve toda uma história para isso, mas você encarou, porque você sabe que você ia ter questionamentos. Sim, assim eu tenho até hoje. Exatamente. Mas hoje eu acho que você deve ser muito segura nisso. Sim, eu acho que eu sou muito realizada e satisfeita. Sim. A urologia é muito completa. Eu acho que tem a barreira de que a especialidade, ela trata de condição exclusiva do sistema reprodutor masculino. E ela é fechada nessa caixa. E a urologia é muito mais do que isso. Ela é muito mais ampla, dá pra fazer tanta coisa. E a gente trata dos rins. Eu tenho rim, você tem rim, sua avó tem rim. A criança que acabou de nascer tem rim. Ela pega do paciente pediátrico ao paciente idoso. São doenças para uma vida inteira.
né, do rim, da bexiga, do aparelho reprodutor masculino, ela é tão ampla. Hoje em dia, a gente vê a questão hormonal masculina, né? Então, assim, tem tanta possibilidade, tem tanto campo. E ficou, tem um estigma de que ela é mais o médico do homem. E, na verdade, não. A gente trata doenças que tem em homens, mulheres, crianças, de todas as faixas etárias. Mas eu vejo também que, assim, aí vai muito para os pacientes mesmo, para a sociedade, né? Às vezes, doutora, eles, só de você falar o nome da especialidade, eles não têm muita clareza mesmo do que essa especialidade trata. Vai no Google, né? E mesmo assim, você vai ler lá que trata de rins, bexigas e aparelho reprodutor masculino. É muito vago. Sim. É muito vago. Aquela moça que tá no pós-parto, que tá perdendo urina, ou aquela senhorinha que nem tem acesso à internet, que acha normal tá perdendo urina, porque de gerações na família dela, todo mundo chegou naquela idade perdendo urina, então ela acha normal, ela jamais vai entender que é o urologista que vai resolver o problema dela e que o problema dela tem solução. Sim. Entendeu? Então, por isso que é tão importante amplo. essa comunicação, né? Quanto à educação mesmo do paciente, né? É um processo de educação. É um processo mesmo, de educação. Né? É um processo de educação. E aí, lógico, né? Depois que você contou, fiquei até emocionada, de verdade. Mas pensando agora na sua prática, que aí já é uma outra realidade, né? Outra maturidade. Sim. Porque, querendo ou não, você é uma mulher mais madura, já passou por tudo isso. No dia a dia, os seus atendimentos lá na clínica, você ainda tem isso de pacientes, por exemplo, homens, não terem um preconceito de passar com uma médica? Ou como que é, na verdade? Eu queria saber como que é. Como que no seu dia a dia. Mim, né? E qualquer um, como que é o seu consultório? Vai mais mulher, naturalmente, ou não? Mesclado? Eu acho que eu não tenho um nome ambíguo. Então, a pessoa que ela marca comigo, ela sabe que ela vai encontrar uma médica mulher. Né? Claro. Ela sabe onde ela tá indo. Na residência, eu tinha um pouco dessa surpresa do paciente, porque o paciente não sabe quem vai atendê-lo. Ele tá procurando um serviço de um hospital. Nossa, então, verdade. eu tive um pouco dessas surpresas do paciente chegar, mas cadê o médico? E aí eu falei, eu sou sua médica de hoje, eu sou médica urologista. E eu passei a me apresentar, assim, em muitos lugares, até a enfermagem, às vezes, na residência. Eu chegava para fazer uma avaliação no pronto-socorro e eles falaram, mas a gente chamou urologista. Eu falei, prazer, sou doutora Isabela, médica urologista. Então, tinha muito do próprio staff, porque as pessoas não entendiam o que eu tava fazendo ali. Tinha essa surpresa. Depois as pessoas acostumaram. Mas na residência o paciente tinha surpresa, e eu acho assim, que se eu identificava o paciente ali, ele não tinha opção de escolher às vezes o médico. Se às vezes eu identificava na fala dele que ele estava muito fechado, muito travado, e eu não ia conseguir extrair informação, eu tomava a iniciativa de discretamente sair da sala e pedir para um colega assumir. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu acho que cada um tem que... Ali é um problema de saúde, a pessoa tem que estar à vontade com quem vai atendê-la. Sim. No meu consultório, a pessoa sabe quem ela tá vindo procurar. Ela me achou na internet, ela passou e ela viu a placa, ela ligou e ela perguntou, a doutora é urologista, né? E ele atendeu sabendo que... Ele chega no consultório sabendo que eu sou mulher. E por grande surpresa... Muitos pacientes falam assim, nossa, eu procurei tanto uma médica urologista mulher e eu achei dificuldade em achar. E eu fiquei muito feliz de encontrar a senhora. E então é um homem que ele opta por passar numa mulher. Sim. Ele às vezes já teve experiências com um colega médico, homem, e ele quer passar por uma outra experiência. Ele quer ser ouvido de uma outra forma, ele quer ser atendido de uma outra forma. Por mais que tecnicamente nós temos a mesma formação e a gente saiba as mesmas coisas, a gente tem jeitos diferentes de abordar o paciente. E eu acho que com empatia, com paciência, com o escutar, o olhar do paciente, você acaba envolvendo ele em segurança. Eu acho que esse é o principal.
Isso às vezes ele tá buscando isso. E é exatamente isso, às vezes, que ele tá buscando. Ele tá buscando alguém que pare para escutar com uma outra perspectiva, de uma outra maneira. Então, eu não tenho hoje em dia, na minha prática, pessoas que chegam lá e falam: não quero passar por um exame físico, não quero escutar você. Porque eles estão ali para me escutar. Sim. Às vezes até eles chegam, por exemplo, quando a gente vai falar da parte sexual, né? Eu tento falar da maneira mais natural possível. Da mesma maneira que eu pergunto pra ele se ele bebe água, eu vou perguntar da parte sexual. Então, Sim. o tom é o mesmo. O tom de voz natural é o mesmo. E aí, no começo ele fica sem graça, mas depois ele vai vendo que a condução… É o profissionalismo, exatamente, né? é o profissionalismo. A condução da conversa, ela vai trazendo segurança pra ele se abrir e falar pra mim. Nossa, que interessante. Então, eu acho que é uma condução do trabalho. Sim. É uma condução da consulta. E hoje no seu consultório existe uma frequência maior de casos de mulheres? Eu acho que é bem meio a meio. É bem meio a meio. Esses dias eu tava olhando as estatísticas das minhas consultas, assim. Eu tenho um pouquinho mais de mulher. Porque daí eu acho que as mulheres viram a oportunidade de terem um profissional que elas ficam mais à vontade. Sim. Sim. E elas me procuram por N motivos, seja paciente com cálculo renal, com incontinência urinária, com infecção urinária de repetição. São doenças que geralmente elas, no momento em que chega no urologista, elas travam um pouquinho no atendimento, elas não ficam tão à vontade. E sabendo do que a urologia trata, Uhum. eu vejo naturalmente muitas vão querer passar Muitas com uma passando outra mulher. numa urologista mulher, exatamente. A busca, e aí elas acabam recomendando: eu tenho uma amiga que também tem isso, eu vou pedir pra ela vir aqui com você, porque eu gostei, né? E da mesma maneira como nós mulheres temos preferências por ginecologista homem ou mulher, eu acho que é uma preferência pessoal. É uma preferência pessoal. É verdade. Né? Hoje, se a gente for ver, o número de mulheres que se formam como médicas já é maior do que o número de homens. Nas últimas demografias estatísticas, a quantidade de mulher inverteu, né? A gente tem muito mais médicas se formando do que homem. Então, é natural que a gente comece a ocupar cadeiras que eram naturalmente masculinas. Sim. E aí é uma questão de gosto pessoal de cada um. Você prefere um profissional homem ou um profissional mulher? E a gente vai ter opção para todo mundo e gosto para todo mundo. E depois de escutar ainda essa história, nossa, aí a pessoa passa fácil com você, doutora. Não, é verdade. E a sua atuação cirúrgica, como que ela é hoje? Você tá ali no consultório, recebe seus pacientes, né? Na diversidade de caso. Mas e a parte cirúrgica, ela ainda também tem bastante pacientes que você tem que operar, casos que você tem que operar? A urologia, ela é uma área cirúrgica. Então, a gente fala que muitas das nossas resoluções de tratamento, elas convertem para procedimentos cirúrgicos. Lógico que é uma área completa, que tem muita clínica, tem muita coisa que a gente resolve em consultório, mas algumas patologias a gente tem que converter para a área cirúrgica. Não tem como. É o que a nossa cadeira é cirúrgica. Sim. Né? Então, no meu consultório hoje, eu tenho um pequeno centro cirúrgico que eu consigo fazer procedimentos de day hospital ali, mas procedimentos mais complexos eu tenho que levar para o hospital. Sim. Então, né, as cirurgias de neoplasia, não tem como, a gente tem que fazer com toda a infraestrutura de um hospital. Cirurgias que às vezes vão ter uma internação um pouquinho mais prolongada, mesmo que seja de um dia para o outro, eu acabo levando para o hospital. Os cálculos renais a gente tem que fazer no hospital, porque a gente precisa de um aparato de tecnologia que eu não consigo ter numa clínica de day hospital ainda. É minha meta. Minha meta é crescer e ter, né? Sim. Eu acho que São José não tem um centro específico de urologia que, por exemplo, o paciente está com uma cólica renal, em vez de ele procurar um pronto-socorro, ele vai num lugar específico. Porque hoje em dia a gente tem de ortopedia. Eu quebrei meu braço, eu consigo pensar em 2, 3 lugares que eu iria direto lá, porque eu sei que o especialista tá lá e eu posso resolver meu problema lá. Sim. Na urologia, isso ainda não tem em São José. Entendi. A minha meta é chegar lá. Não, e a sua clínica já tem uma estrutura legal. Qual que é o caso que o paciente pode ser atendido, fazer algum procedimento na sua clínica com você?
A gente pode fazer pequenas cauterizações, que é uma coisa que aparece muito pra mim, porque o paciente, pra ele conseguir, às vezes, ele tá com alguma lesão, né, na região genital, ou, enfim, ele tem uma dúvida de alguma lesão que apareceu, ou ele já conhece a lesão e ele sabe que ele vai ter que cauterizar. Para ele conseguir acessar um convênio, ou às vezes ele quer aquilo imediatamente. É uma algo que preocupa muito. Apareceu uma coisa, a pessoa quer resolver, né? Sim. E geralmente ela, às vezes, né, dói, incomoda, sangra. Então esse paciente acaba vindo muito para mim, e ali é muito fácil pra gente fazer. Então as cauterizações, elas são resolvidas lá. A cirurgia de vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia de anestesia local. Se o paciente é um pouquinho mais ansioso, a gente consegue fazer com sedação lá também. Então, a vasectomia é um procedimento que a gente faz muito lá. A cirurgia de fimose, que é a postectomia, tanto para crianças quanto adolescentes, adultos mais velhos, né, que tem alguns problemas que apareceram ao longo da vida, que acabaram fechando aquele prepúcio, e a gente indica a cirurgia de fimose. Que isso é muito fácil de resolver lá. Às vezes a gente consegue, dependendo do tamanho, uma hérnia. Então a minha parte de cirurgia geral, ela ainda mantém ativa, né? Às vezes o paciente me procura por uma hérnia inguinal, por uma hérnia escrotal, e aí ele fala: doutora, você pode me operar? Eu falei: claro. A minha base é essa, eu consigo fazer na clínica também, né? Então, a hidrocele, que é o acúmulo de líquido na bolsa escrotal, é uma cirurgia fácil também de resolver, a gente também consegue fazer lá. Então, a gente consegue fazer tem procedimento. Tem muita coisa que dá pra fazer. Sim, muita coisa. É que a gente não tem noção da complexidade, mas às vezes é um procedimento que você já não é tão complexo como uma neoplasia, que é o câncer, né? A neoplasia, que é o câncer, os cânceres não tem como. A gente são cirurgias grandes, né? Então a gente acaba você recebe hoje? Você tem diagnósticos hoje no seu consultório de câncer? Tenho, porque o básico do urologista, principalmente no novembro, né? É a gente fazer o rastreio do câncer de próstata. E quem faz muito rastreio acaba diagnosticando. Então, é uma doença mais silenciosa? Completamente silenciosa. É por isso que o rastreio é tão protocolado, né? O câncer de próstata. Na verdade, o câncer, dependendo... O câncer, ele quando ele for dar sintomas, geralmente é uma doença já muito avançada. Sim. Né? Então, o câncer de próstata, ele é tão protocolado e tem tanta campanha, porque ele é uma doença que a gente faz um exame de sangue, a gente faz o toque retal, de maneira simples, a gente faz um rastreio seguro, e quando a gente diagnostica com antecedência, né, uma doença que está ali bem no comecinho, a gente dá 90% de chance de cura para esse paciente. 90% de chance de cura num câncer é muita cura. Coisa. Então, por isso é tão importante, né, a gente seguir com esses pacientes. A gente bate a tecla, é algo que está na mídia todo ano, muito forte, porque muda o rumo da vida de uma pessoa. E quando que uma pessoa, nesse caso aí, né, que a gente está falando do câncer, quando que um homem, ele tem que procurar por um urologista? Porque, assim, às vezes ele passa a vida sem procurar. Exatamente. Né? Então, uma indicação mesmo para não passar por isso, né? Hoje em dia, a gente, pela Sociedade Brasileira de Urologia, os homens com 45 anos que têm histórico familiar ou que são negros, a gente pede que eles comecem a ir uma vez por ano ao urologista. Se ele não, ou por desejo também do paciente. Tem paciente que quer começar antes da sua rotina, tá ali com 45 anos, já quer começar a se cuidar. Então, esses três ali, o homem que quer por desejo próprio, o que tem histórico familiar de primeiro grau de um câncer de próstata na família. Então, isso significa que o pai, o tio, o avô, e o paciente negro, porque em negros a doença é muito mais agressiva. Então, a gente começa antes. Eu tenho uma recomendação que não é oficial, mas eu costumo falar para os meus pacientes, eu sempre pergunto: você tem contato com os seus familiares da parte de mãe e da parte de pai? Porque é uma realidade brasileira, a gente não ter contato às vezes com alguma parte da família. E não sabe, né? E a pessoa fala: realmente, eu não conheço a família do meu pai, eu não conheci meu pai. E aí,
eu falo, esse paciente deveria começar com 45 anos. É uma recomendação que eu faço, não é oficial, né? Mas a pessoa fala, de fato, eu não sei da minha família. Então, eu falo, você se enquadra num… Vamos começar um pouquinho antes? E é uma prevenção, né? Mas para esses pacientes que não estão nesse nicho, a partir de 50 anos de idade. Com 50 anos de idade, todo mundo batendo carteirinha no consultório do urologista para começar a fazer a sua rotina. A sua prevenção. A prevenção, a rotina, ela é muito simples, ela é muito acessível e ela pode mudar o rumo da história de uma família inteira. Sim, né? Isso é verdade. E é uma coisa que eu sempre brinco, né? Que é uma coisa que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Exatamente. Né? Até que acontece e aí a gente até começa a propagar, mostrar para as pessoas. Mas eu particularmente não desejo que aconteça com ninguém, porque é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, essa prevenção ainda é um desafio, mas eu vejo que a gente está caminhando, assim, aos poucos. Eu vejo que cada vez mais eu recebo homens de 40 anos que querem ir no urologista às vezes pela primeira vez e falam, doutora, eu completei 40 anos e eu decidi que eu vou começar a me cuidar, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Ótimo. Geralmente, essa é uma consulta que eu gosto muito, porque é uma consulta de informação. Sim. Esse paciente, ele não se enquadra ainda no rastreio, mas ele vai estar ali para receber informação. E eu gasto esse tempo e eu dou para o paciente ali toda a informação possível. Eu falo, não só do câncer, né? Ali eu encho o paciente de informação. Eu sou daquelas pessoas, eu não sei desenhar, então eu tenho um monte de imagens no meu computador. Porque eu acho que você trazer informação para as pessoas, essa informação se propaga. Ela fala para o irmão, ela fala para o amigo, e ela tem que ser clara. Ela tem que ser num vocabulário que o paciente entenda, num vocabulário que ele consiga reproduzir. E aquele momento ali que aquele paciente ele vai escutar não só da prevenção do câncer de próstata, mas ele vai escutar da minha boca como ele vai envelhecer daqui a pouquinho. Então tem mudanças naturais da próstata, do envelhecimento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que vai mudar coisas nele no dia a dia, na maneira como ele vai urinar, vai atrapalhar o sono, e ele não vai entender aquilo que está acontecendo se nunca ninguém falar aquilo para ele. Nossa, perfeito. Então, eu geralmente mostro figuras e eu falo, olha, você é assim hoje. E aí eu mostro a bexiga, mostro a próstata, eu falei, você urina bem porque você é assim. E aí eu mostro a outra figura e eu falo, é isso que vai acontecer com você. Talvez aconteça a partir de 45, 50 anos, talvez aconteça com 80. Mas se lá com 80 anos você lembrar de mim e você entender o que está acontecendo, eu já fico satisfeita. E você procure um urologista para você não desenrolar isso de maneira ruim na sua vida. Então eu jogo aquela informação porque em algum momento da vida dele ele vai lembrar de mim. Se fosse assim, fazendo uma associação, né, bem de paciente. Eu sei que eu vou entrar na menopausa. Exatamente. Né? Então eu sei que eu vou ter os sintomas da menopausa. Que então isso é muito claro para as mulheres. Muito propagado. Tem até piada, tem brincadeira, fala-se na novela, faz isso. Mas o homem também tem isso, né? O homem também tem. E ele vai passar por mudanças no corpo, são mudanças que vão alterar a qualidade de vida dele. E se absolutamente ninguém tá falando sobre isso, ali no meu consultório ele vai ouvir. Que legal, doutora. Eu deixo assim bem claro e eu recebo esse feedback de muitos pacientes. Sim. Pacientes que falam assim… Às vezes ele fala até pro pai. Começam a trazer daí. Ele fala assim, nossa, isso tá acontecendo com meu pai, vou trazer meu pai aqui. Sim. Né? É muito interessante isso. Eu acho que esse é a grande coisa legal da medicina. Você não é só médico para ir lá costurar e eu como cirurgiana, a gente brinca, é a corte e costura. Eu não tô lá só para fazer o corte e costura. Eu acho que a medicina, ela não funciona se eu não usar de maneira preventiva e eu não levar essa informação para o paciente. Ter aquilo ali só para mim, só para eu resolver meu trabalho, é muito pequeno. Não é para isso que eu fiz medicina. Sim. Eu fiz medicina para cuidar do outro. Sim. Eu sempre me coloquei como… Eu sempre rezei e eu sempre me coloquei como um braço de Deus. Eu falei, me leve aonde eu possa ajudar.
me leve, me dê instrumentos para que eu possa ajudar. Sim. E é isso que eu pretendo fazer. Se naquela consulta o paciente não tem nada para eu resolver, ele vai ganhar uma aula de coisas que ele vai levar para a vida, para ele não passar nenhum susto e ele entender o que vai acontecer com ele. Aquela consulta não passa em branco. Ele não senta ali na minha frente passando em branco. Ai, já quero levar algumas pessoas na sua consulta. Ai, tô adorando conhecer você, essa história, porque querendo ou não, no nosso dia a dia, como, né, eu tenho essa parte, a minha atuação, a gente não tem essa troca, não, né? A gente fala é tão muito gostoso, números, né? a gente fala de número, a gente fala de pessoas. Exatamente. E é tão gostoso porque, assim como eu tenho o meu propósito, você tem muito claro o seu, né? Brilha o olho da doutora. Exatamente. E isso é sensacional, assim. A gente vê que a gente faz e tem... A nossa vida faz muito mais sentido. Faz. Né? Fazer as coisas com propósito. Eu acho que é o melhor jeito de fazer. Às vezes eu tô cansada, né? Do dia a dia. Sim. A gente tem a nossa vida paralela de esposa, filha, mãe, dona de casa. Mas naquele momento que eu tô ali, e aí eu começo a falar com o paciente, aquela preguiça vai embora. Aquilo ali, eu entendo o tanto que é importante para ele. A escolha que você fez. Exatamente. E às vezes é muito engraçado. Eu escuto dos pacientes, às vezes, na própria consulta, na hora que a consulta termina, ele fala, doutor, eu gostei muito da sua abordagem. Eu nunca passei por uma consulta assim. Eu escuto agradecimentos. Eles falam assim, eu vim aqui sem expectativas e eu saio daqui muito satisfeito. E tem uma coisa que eu sempre pergunto para os pacientes, antes de terminar. Eu sempre termino a minha consulta, acho que mais ou menos quase que igual, é um roteiro da minha cabeça. Eu pergunto para o paciente, você entendeu tudo? Você tem alguma dúvida? E às vezes eu olho na cara da pessoa que a pessoa tá com alguma dúvida. E aí eu pergunto mais uma vez, eu falo, o que tá te afligindo? Porque eu tô achando que você ainda não tá bem. Eu só vou deixar você sair daqui quando você estiver bem. Então e é uma coisa muito engraçada. A minha mãe, ela é fono, né? Como eu falei, ela é fonoaudiologista. E ela falou uma coisa que eu levei pra vida inteira. E ela falou, assim, nem sei em que momento. A gente tava conversando sobre pacientes e tal. E sempre tem um paciente que é mais difícil, que é mais, né? Que demanda mais, que fala mais. Ou que enfim, tem as suas peculiaridades. E ela uma vez comentou comigo que quando ela tinha pacientes difíceis, ela escrevia na agenda dela, que a agenda dela era na mão, né? Ela escrevia do lado assim, atenda como se fosse alguém da sua família. E isso é muito importante e muito forte. Porque quando a minha mãe vai no médico, eu queria que ela tivesse a mesma atenção que eu dou para os meus pacientes. Sim. Eu queria que uma pessoa explicasse para ela 1000 vezes até ela entender o que está acontecendo com ela. Então, eu faço questão de fazer isso. Eu trato aquilo ali, aquele momento, e eu trato meu paciente como se fosse, como eu gostaria que o meu parente fosse tratado por um colega. Sim. Né? E quantas vezes eu fui em consulta com parentes meus, e aí eu fiquei quietinha lá no meu canto, falei, oi, tudo bem, sou colega e tal, mas eu vim aqui só como acompanhante. Mas você acaba analisando um pouquinho, óbvio. Né? E aí você fala, puxa vida, ele não tá dando a mínima. E aí você começa, eu entrava no meio e começava a perguntar para entender e tal, né? E eu falo, como isso faz diferença? Faz. Né? Puxa, eu, apesar de não ser médica, como eu atuo com essa área e trabalho com a parte de experiência do paciente, não tem como. Não. Todas as consultas que eu vou com meu pai ou eu ia com a minha mãe, eu tinha essa análise, né? E aí a gente entra muito para a parte que são pessoas, que as pessoas são diferentes e que infelizmente não é todo profissional que vai se dedicar à profissão com esse propósito. Exatamente. Né? Isso é lamentável, mas infelizmente não tem como. Tem algumas consultas que a gente sai assim, puxa, mesmo a situação às vezes sendo horrível, você sai extremamente agradecido, porque às vezes você tá numa situação muito vulnerável. A pessoa está vulnerável, né? Exatamente. E mesmo assim, é possível numa situação muito vulnerável, vocês como médico impactarem a vida do paciente e do familiar. Assim como também pode impactar negativamente, né?
Então. E são condutas nos detalhes finos. Sim. É um paciente que está no centro cirúrgico e ele está completamente exposto ali. E ele tá num lugar que ele não conhece ninguém. E ele sabe que ele vai passar por um procedimento que às vezes nem é muito grave, mas é um procedimento, é uma invasão no corpo dele. E é você tocar na mão dele ali, naquela mão gelada que tá com medo, e você falar, daqui a pouco a gente já vai começar, pode ficar tranquilo que vai ficar tudo bem. Sim. Isso daí faz a pessoa Exato. dar uma acalmada. Você passar num pós-operatório e o paciente tá dormindo, mas a mãe dele, ou a esposa, ou a filha tá ali, e você acalmar aquela pessoa e falar assim, tá tudo bem, ele tá dormindo, daqui a pouco vai acordar e a gente vai conversar e eu vou explicar tudo o que vai acontecer. Eu acho que a parte humana, ela faz muita diferença. E eu aprendi isso muito com meu avô. Tem pessoas em São José, eu falo que meu avô, ele tem o fã-clube dele, de pessoas que só querem passar com ele para sempre e para tudo. Às vezes nem é a área dele, nem é a urologia, e a pessoa leva o exame para ele ver, porque a confiança que tem nele e da maneira como ele vai explicar, como ele vai acalmar a pessoa naquela situação. Você, né? Foi um grande exemplo para mim, né? E tratar. Tem um momento para ser técnico, tem um momento em que você tem que ser aquele urologista, que você tem que se concentrar e você tem que falar algumas coisas técnicas e explicar. E você, na hora que você tá sendo profissional, eu falo que eu não escuto nada em volta, eu me transformo em outra pessoa, assim. É aquele momento de ser técnica, a minha atenção tá naquilo ali. Mas tem um momento de ser humano. E eu acho que cada vez mais nas consultas, essa empatia, ela é o que ganha o paciente, é o que acalma o paciente. E ela faz parte de ser um bom médico também. E isso tem que ser natural, não é treinado, não é... E existe todo um contexto também, né? Contexto da própria vida da gente, né? Às vezes a gente tem esse propósito, mas a gente também não sabe comunicar muito bem isso, né? Eu sou uma pessoa que fala pelos cabelos. Eu também, em relação a isso. Né? Tem pessoas que são mais objetivas, literalmente, aí tem essa dificuldade. E acabam sendo um pouco mais secas, né? Sim, e aí é uma dificuldade, uma fraqueza da própria pessoa. Da própria pessoa, né? Então, aí não tem como, vai acontecer, né, doutora? Exatamente. Mas que bom que a gente tem outras opções como a doutora, porque assim, é o que eu falei, assim, independente do momento, se você tá bem de saúde ou se você tá mal, você consegue deixar a pessoa acolhida, bem, né, independente da situação, porque às vezes a gente acha que a pessoa, se ela tiver numa situação vulnerável, você nunca vai conseguir deixar ela tranquila, pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que causar pânico no momento de pânico é a pior coisa que tem. Então, como eu disse, eu sou a pessoa calma no momento do furacão, entendeu? Eu sou a pessoa que tá passando o furacão, eu tô parada e eu tô olhando as opções. E tem gente que fala assim, meu Deus do céu, que pessoa devagar, né? Vai. Eu falo, não, gente, calma. Vamos analisar. Calma, deixa eu enxergar aqui. Deixa eu enxergar aqui o que tá acontecendo. Daí eu vou lentamente, eu vou fazendo aquilo que precisa ser feito. Tá tudo caindo. Mas às vezes é melhor, mais controlado, né? E como é que é fazer toda essa parte assistencial? Porque daí a gente entende que é um desafio ou não é para você na parte empresarial, médica, mas como empresarial, porque você tem claramente esse assistencial muito forte. Quando a gente tem um assistencial muito forte, a gente precisa dominar um outro lado que é um pouco mais, às vezes você precisa ser mais autoritária, né? Isso aí pega para você gerenciar o seu negócio, dedicar tempo para o seu negócio. Eu acho que o mais difícil é dividir o tempo. Porque o ser médico ocupa muito tempo. E a gente não é treinado para ser o médico empresário. Só que se você não é um médico empresário, você não tem meios para ser o médico assistencial que você quer. Pois é exatamente isso. Então, assim, foi a mudança que a gente fez, né? Foi a mudança de carreira que eu tive de ser uma médica que trabalhava no convênio e eu não precisava me preocupar com a estrutura. Eu
Pra mim, eu chegava lá, a sala tava lá, as secretárias estavam lá, os pacientes estavam lá, eu atendia, levantava e ia embora. Como que aquilo funcionava? Sei lá. Só que Mas você aquilo ali feliz. tava ali feliz. Eu marcava minha cirurgia, meu paciente estava no centro cirúrgico no dia que eu precisava. Eu marcava ó, meu ambulatório é tal dia, a agenda estava cheia. Como que aquilo funcionava, né? Só que aquilo também te engessa a não dominar, a fazer aquilo como você quer. Você tem que seguir regras que o convênio exige. E eu acho que é uma troca injusta, porém justa. Porque se você pensar do modo empresarial, eu entendo que aquilo tem que funcionar daquela maneira. Eu não concordo que a medicina tenha que funcionar dessa maneira. Entendeu? E são mundos muito separados. E se você não compartimenta, não tem uma como é a palavra? Compartimentalizar. Enfim, se você não coloca cada um na sua caixinha, você não entende que aquilo... Por que aquilo é daquele jeito? Por que aquela exigência está sendo assim? Porque o convênio é uma empresa, ele tem que fechar a conta. Ele não tá nem aí se você gosta de conversar com o paciente. Aí vai caber a você fazer análise se aquele é o perfil, aquela entrega que você quer oferecer. É o reconhecimento de como você quer fazer seu trabalho. Exatamente. Só que você tem que pagar pra ver. Então, Aí entra a coragem. Entra a coragem, exatamente. Entra a coragem de querer fazer o que você inventou de fazer. Exatamente. Então, você coloca... É tudo muito no papel, assim. E a vida real, ela é assim. E eu tenho muita sorte de ter um grande parceiro que é meu marido. E ele é médico. E aí, nós somos de áreas diferentes. Ele é anestesista. Então, ele trabalha de maneira diferente. Ele trabalha em plantão. Ele, né... A atuação é diferente. A atuação é diferente. E quando a gente decidiu, e muito foi de eu ter engravidado também. Que tá atrelado à sua gestão de tempo. Que tá também, atrelado né? à maneira como você valoriza o seu tempo. Que é muito diferente. Eu acho que, nesse sentido, o homem e a mulher têm essa diferença. Assim, durante a gestação, eu trabalhei muito. 36 semanas, um barrigão enorme. Eu tava em pé no centro cirúrgico e eu passei por 12 horas de cirurgia. Né? E o meu ginecologista me encontrou até no centro cirúrgico, que a gente trabalhava no mesmo lugar. E ele falou, o que você está fazendo em pé aqui até agora? E eu falei, tá tudo tranquilo. Se ela resolver nascer, tá todo mundo aqui, ó. A equipe tá aqui, o centro cirúrgico tá aqui, você tá aqui, eu tô aqui, ó. Tá tudo resolvido. Mas numa brincadeira, foi um momento que eu pensei assim, a minha vida não vai mais ser desse jeito. Eu não tenho 12 horas disponíveis para ficar em pé no centro cirúrgico. Eu vou ter um outro ser humano que vai demandar a minha presença. E é muito de uma escolha de amadurecimento. Se eu engravidasse no início, quando eu tava lá na residência, me formando e tal, eu não teria a mesma consciência. E talvez eu entrasse meio que num pânico de eu quero fazer as duas coisas e eu não vou conseguir fazer isso. E eu vou ter que me privar de uma coisa, porque a criança vai nascer, não dá pra colocar ela dentro da gaveta. Entendeu? E você entra naquele conflito ruim de você tá buscando um sonho, planejando uma parte da sua carreira e alguma coisa pessoal te atropela, entre aspas. Eu tive a sorte de conseguir controlar e conciliar bem e colocar... Quando eu tive a minha filha, eu tava num momento que eu não me importava de fazer uma pausa na minha carreira. Sim. Eu falei assim, eu não me importo em parar aqui e me concentrar com isso aqui. E melhor ainda, ela foi ela abriu meus olhos pra maneira como eu manejava meu tempo. Qual é a minha prioridade? Eu vou continuar sendo a melhor médica que eu puder. Mas eu tenho esse tempo para ser a melhor médica que eu puder. No outro tempo é dela. E para isso eu não vou conseguir trabalhar no mesmo lugar. Porque o mesmo lugar tem regras que eu não vou mais conseguir cumprir. Eu até tentei, falei, olha, eu consigo fazer isso, mas eu não consigo mais dar plantão. Eu consigo. E aí a resposta foi, não, você não se encaixa no nosso perfil. Daí eu falei assim, não me encaixo mesmo, eu preciso buscar o meu perfil.
E foi aí que a gente teve a ideia de que… Daí eu entrei em licença maternidade, você meio que sai forçado daquele ambiente. Quando você sai do ambiente, eu falei, eu não quero mais voltar para lá. A minha prioridade é outra, o meu jeito que eu quero trabalhar é outro. E se eu tiver a oportunidade financeira de segurar e transformar o espaço que eu imagino, que eu quero criar a realidade, eu vou fazer aquilo ali. Graças a Deus eu tive os meios e os apoiadores e ninguém faz nada sozinho. Se alguém fala que faz alguma coisa sozinho, não tá enxergando o exército que tá em volta. Sim. E tudo que todas as pessoas que ajudaram, tanto a cuidar da minha filha como a levantar o negócio, a gente falou, vamos construir um espaço que não existe em São José. Vamos trabalhar para atender o paciente bem. A gente vai atender na qualidade, não na quantidade. E aí a gente começou a criar a Urotherapy e buscou lugares. E é um lugar lindo, muito bom, um lugar lindo. E quando a gente viu que ali estava à venda, a gente viu muitas casas, a gente viu. E ali era um lugar que já era completo, já era uma clínica de urologia, inclusive. Eu lembro que eu joguei uma medalhinha de Padre Rodolfo no jardim. Eu passei de carro, peguei uma medalhinha que ficava dentro do meu carro e joguei assim pelo muro. Então eu falei, Padre Rodolfo, se essa casa aqui for o lugar que a gente tiver que ficar, você vê que a minha vida é muito assim, né? Se esse aqui for o lugar que a gente tiver que ficar, você vai dar um meio, o nosso lugar vai vir aqui. E a gente passou por muitas outras casas e a gente quase não ficou ali mesmo. E em algum momento aquilo deu certo, né? Então são as pequenas respostas do céu. Os acontecimentos, né? São as pequenas respostas do céu mostrando pra gente que a gente tá no caminho certo. E é um caminho muito devagar. E com muita torcida contra. De pessoas falando, como que você vai trabalhar num lugar que não atende convênio? Mas como que você vai fazer isso e você vai atender menos pacientes numa consulta de muito mais tempo? E aí eu fui vendo que quando a gente foi alugar salas, outros colegas também pensavam igual. Falaram, eu quero sair desse ambiente para dar atenção para a pessoa. Para fazer uma consulta melhor, com calma, com mais respeito. Valorizar o trabalho, o seu trabalho, mas também o paciente. Valorizar o nosso trajeto como médico. Sim. Tudo que a gente aprendeu e realmente colocar em prática e oferecer isso para as pessoas. É devagar, ele não dá retorno rápido. E aí você tem a outra frente que você não tinha, que antes era atender e ir embora. Né? Chega uma certa hora que eu falo, gente, eu preciso ir embora. Eu tenho que dar comida para minha filha. Só que aí agora você ainda tem essas outras frentes junto com seu marido, né? De as pessoas que estão ali com você, que fazem parte da sua empresa. Sim. Né? Então é desafiador, né? É muito desafiador. E como a gente saiu de um lugar que todo mundo era tudo muito impaciente, muito imediatista, e assim, a gente falou assim, a gente não quer criar o mesmo ambiente. Então, quando a gente começou a contratar os funcionários na entrevista, foi uma coisa que depois a gente escutou delas, né? Das nossas… das meninas da equipe. A gente falava assim, olha, a gente… aqui você vai responder a mim, ao Dr. Martin, ao Dr. Vander, mas a gente quer um clima gostoso, a gente quer um ambiente familiar, a gente quer poder ser próximo de vocês, a gente, enfim, porque a gente quer que o paciente também tenha esse clima de acolhimento. E vocês não vão poder dar esse acolhimento para o paciente se vocês não se sentem acolhidas aqui. E no dia a dia, a gente conversa muito, né? E sabe da vida um do outro, e toma café juntas e tal. Existe a hierarquia, né, do trabalho, mas existe um bom clima. E elas falaram assim, quando vocês falaram isso pra gente na entrevista, a gente achou muito esquisito. Mas é verdade. Porque e aí, quando elas começaram a trabalhar com a gente, elas falaram assim, nossa, é o melhor emprego que a gente poderia ter. É um clima muito bom, é muito gostoso, é muito amigável.
né? Mas você sabe que isso, doutora, é um reflexo, eu falo isso muito, o reflexo da sua empresa é um reflexo da sua pessoa também, não tem como. Então, o clima que você proporciona como dona ali, você, os outros doutores, representa vocês. Então, às vezes a gente tem que é muito comum, a gente tem um clima um pouquinho mais pesado, ou uma falta de comunicação do médico com a equipe, por até uma dificuldade do próprio médico mesmo. E aí cria aquele clima mais tenso, porque representa a pessoa. Só que esse representar a pessoa representa também o quanto ela está dedicada ali, o quanto ela se importa com a equipe, porque é muito claro que vocês sempre têm um cuidado e uma assistência ao paciente. Sim. Mas isso não quer dizer que você vai saber lidar com a sua equipe. É engraçado porque são pessoas, porém são abordagens diferentes. Então você está numa atuação médica e no outro você não está na sua atuação médica. É muito difícil essa parte de gestão empresarial, assim. Primeiro que a gente não foi preparado para isso na nossa formação. Que eu enxergo, não sei como tá a formação médica hoje nesse sentido, mas é um grande erro você achar que o médico ele termina a faculdade e ele cai de paraquedas no mercado de trabalho e se ele quer montar uma clínica, ele não sabe nem por onde começar. Sim. A quantidade de leis, de coisas obrigatórias que você tem que fazer, desde a tinta da parede, que tem que ser uma tinta específica, senão a vigilância não libera. O tamanho da porta, porque a porta tem que entrar, tem que permitir uma cadeira de rodas, tem que ter uma rampa, daí a rampa tem que ter tantos centímetros direitinho. Se não tivesse, tem que quebrar e fazer tudo de novo. Entendeu? E a pessoa da vigilância vai lá com uma fita métrica e vai medir aquilo ali. Sim. E tem a parte burocrática que a gente fica assim, contratar pessoas. A gente nunca tinha feito entrevista. Eu lembro que eu liguei para uma amiga minha que trabalha com RH e eu perguntei para ela como eu faço uma entrevista. O que eu tenho que prestar atenção? Eu sou muito boa de ler pessoas. Sim. Eu acho que eu tenho muito esse feeling. Sim. Mas eu tô fazendo uma coisa muito séria e eu não sei por onde começar. e ela meio que deu uma guiada pra já gente, é um norte, né? Ótimo você conseguir trabalhar essa leitura. Né? Eu falo que eu indico para todos que tem clínica, eu falo que você tem que aprender a ler as pessoas. Ao seu favor e ao favor delas. Né? Isso já é ótimo. Mas aí tem a parte técnica, tem a expectativa do que essa pessoa tem com trabalhar no seu negócio, você tem com ela. Que tipo de informação que ela quer, isso, né? E que tipo de informação que eu dou para ela. Eu não sabia nada. Para você ter uma ideia, tem contratações que a pessoa topa entrar e o médico nem falou para ela o salário. Porque ele não sabe o salário. Ele fez entrevista, você quer começar a trabalhar comigo? Quero, então tá bom. Aí eles vão falar disso depois que entrou. É uma coisa assim que você fala, mentira. Verdade, sabe? Então, eu acho que... Mas é verdade, assim. Até isso era uma pergunta que eu ia te fazer. O que você queria saber lá atrás que você, assim, tinha total desconhecimento e que aí quando você foi montar sua clínica, seu consultório, você falou, nossa... Eu nunca ouvi falar nisso, eu queria tanto saber disso. Tem coisas que eu ainda gostaria de saber. E eu queria saber quem que me ensina. Vamos lá. Eu sou uma pessoa muito certinha. E eu não gosto de fazer as coisas assim, vamos fazendo e depois a gente resolve. Não, eu gosto de... Eu acho que tem coisas que são muito sérias que a gente tem que fazer direito. Porque eu não gosto de gastar dinheiro e nem perder tempo. Eu acho, assim, para eu tomar uma decisão, eu investigo muito e eu estudo muito aquilo ali até falar, vamos quebrar essa parede. Entendeu? E aí, coisas assim, por onde a gente começa? E aí eu vi a quantidade de leis e coisas, por exemplo, exigências da vigilância. A gente não sabia, por exemplo... que tinham vários níveis, né, que a vigilância autoriza. Sim. Então, um consultório, ele é uma vigilância... É um KNAI. Um KNAI desse. Se você vai fazer procedimento cirúrgico, então, qual procedimento você vai fazer? Também tem níveis de procedimentos que a vigilância autoriza. E dentro daquilo ali,
tem uma série de exigências que você tem que cumprir. Onde é que tá escrito isso e quem é que me ensina? Se eu pudesse ter uma guia, eu adoraria. Sim, A que gente eles só vai… falam pra você, faça, né? Faça. Eles vão lá com uma pranchetinha e eles começam a olhar do chão ao rodapé, do rodapé ao teto e começam a falar, isso aqui tá errado, isso aqui tem que arrumar, essa parede tem que ir pra frente, essa porta tem que ir pra trás. E você fala, eu poderia saber isso antes de você ter vindo, né? Existe um profissional, a gente procurou, a gente falou, tem arquiteto que é da área hospitalar, que pode Sim. auxiliar a gente ver. E aí a gente começou a ver que tem Sim. profissionais e tal. Aqui também tem os regulamentos por município. E exatamente, a gente descobriu que é uma bagunça, não tem padronização. Por isso que ninguém sabe por isso que não tem esse padrão mesmo. Não é um padrão, não. é muito regionalizado, né? Talvez a clínica que eu abra em São José dos Campos é diferente da que eu vá abrir no Mato Grosso ou em São Paulo. É diferente. Né? São exigências diferentes. E Sim. aí você perde muito tempo, perde muito dinheiro. Demora muito para conseguir começar a coisa. Isso é verdade. Essas regras, essa é uma parte muito burocrática que, assim, realmente aí cabe você ter especialistas. Né? E é difícil achar um especialista. A mesma forma que quando a gente fala de contabilidade, tem formas de você fazer economias tributárias que também por falta de conhecimento, o médico perde muito. Sim. Então, é o mesmo exemplo, assim. Que aí realmente, só quando você para, deixa eu entender isso aqui, sempre paguei isso, mas eu posso fazer diferente. Aí você vai ter que buscar conhecimento, alguém, né, com um profissional que vai te orientar. Então isso sempre vai ser um desafio, né, em todas as frentes. A financeira, a parte de pessoas também, querendo ou não, é muito desafiador. Tem várias coisinhas aí que você precisa alinhar, treinar. A parte de marketing, porque hoje em dia tá muita gente surfando a onda aí do marketing digital, principalmente. Mas às vezes, de verdade, o médico perde por muito pouco. É assim, ser acessível. Se tem uma rede social, já colocar lá o link do WhatsApp para a pessoa marcar consulta com você. Ou tá no Google, coisas básicas. Sim, coisas que aí básicas. Perde por não ter nenhum básico. E é muito engraçado que você tá falando isso e a gente começa a prestar atenção nos serviços que a gente busca. Sim. Né? E às vezes eu tô atrás de algum serviço e tal e acabo entrando no Instagram. O Instagram virou um cartão de visita, né? E aí você vai olhar ali pra ver se tem fotos do serviço que a pessoa tá prestando, enfim, qualquer coisa. E aí eu entro ali na bio e falo assim, poxa, não tem um telefone. Cadê onde é que tá o telefone dessa criatura? Aí você começa a falar assim, gente… aí você começa a ser o fiscal de tudo aquilo que você colocou pra você. Então assim, poxa, eu fui atrás. Eu fui entender como que funcionava, o que era importante pro meu paciente conseguir me achar, tudo. E aí você começa a fiscalizar o serviço de todo mundo. E ele faz o mesmo caminho. O seu paciente faz o mesmo caminho. E até de outros serviços não médicos, assim, eu fui… tava procurando escola de natação para minha filha. E aí, na hora que eu tava conversando na recepção, eu falei, então eu posso te mandar uma mensagem de WhatsApp para marcar uma aula teste? E aí a moça falou assim, não, mas eu tô com um tempo de espera de mais ou menos umas 45 mensagens no WhatsApp. Então eu não vou conseguir te responder de lá. Aí eu falei, nossa, se a Kátia escutasse isso aqui, ela ia falar, essa pessoa precisa arrumar o WhatsApp dela, porque ela tá perdendo cliente. Ela acabou de me perder como cliente, inclusive. E como que eu não consigo falar no WhatsApp da empresa? Eu fico conformada, porque é uma coisa muito básica. E se perde muito, né? 45 pessoas. E assim, óbvio que a menina não tá dando conta da demanda dela. Então, e às vezes a gente não quer enxergar o óbvio, né? Não tem o link para agendar com o médico. Tem uma secretária que faz agendamento presencial, que faz agendamento no WhatsApp, uma secretária que faz pós, para enviar o pós. A secretária também faz faturamento, a mesma secretária faz a negociação. É impossível. Contrata mais uma secretária, por favor. E aí não contrata, achando que não tem justificativa, mas o WhatsApp tá um caos. Então, realmente, você vai sempre lembrar de mim. E todos os serviço em si, né? Tá muito difícil nessa parte. Eu sou muito crítica com prestação de serviços. Eu não sou aquela pessoa que fica reclamando com o prestador de serviço. Eu também não. Mas eu fico reparando e eu falo, nossa senhora, que serviço
ruim, meu Deus do céu, haja paciência. E aí, quando a gente aponta alguma coisa no outro, a gente tem que fazer uma autoanálise. Claro. E aí, eu volto assim, como será que tá o meu serviço? Sim. Então, em termos de gestão do consultório, a gente é muito detalhista. Cuidadoso, né? Cuidadoso. E assim, por que a gente não quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo? Porque aquilo se pede e você não faz nada direito. Então, Sim. eu prefiro ir como uma formiguinha ali, fazendo uma coisa ou outra. E, então agora isso aqui se ajeitou? Vamos fazer além. Então, agora a gente vai pro próximo passo. A gente vai começar a fazer tal coisa. E aí, a gente organiza aquilo ali. Do que você querer fazer uma coisa faraônica e você não presta serviço nenhum. Não, e aí você ainda faz com que a sua imagem seja prejudicada no mercado. Por uma coisa simples, por exemplo, teve uma época aí que eu tava precisando muito marcar com o médico, que foi indicado. Eu fiquei feliz pela indicação, eu precisava muito desse médico, que nem era pra mim. E quem disse que eu conseguia marcar com o médico? E aí eu liguei. Mandei o WhatsApp, não tinha WhatsApp. Aí eu fui presencialmente, então eu queria muito. Eu fui presencialmente no consultório. Cheguei lá no consultório e falei pra moça, nossa, tô tentando marcar com você. Eu já liguei várias vezes. Aí ela falou assim, eu te entendo. É que tá tocando, tipo, ela quis dizer, eu te entendo, mas eu não tenho condição de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E no final das contas me atendeu, obviamente, muito mal. E eu não consegui marcar minha consulta, ia até desistir e passei em outro, que não foi indicação, mas que no final deu tudo certo. Mas mesmo quando a gente tem esse caminho encurtado, a indicação, não adianta, se o seu serviço for ruim, eu não chego até você. Foi uma coisa tão boba. E às vezes até o serviço como médico da pessoa é excelente, senão não tinham recomendado. Exato. Mas a pessoa não tá sabendo que não dá pra chegar nela. Não tá sabendo, ou às vezes tá sabendo, mas aí entra a tomada de decisão difícil de você tem que demitir, você tem que trocar. Aí entra muitas histórias de pessoas que estão muito tempo na empresa. Então aí eu diria que assim, é um desafio de executar a gestão, no caso, é quando quem é o tomador de decisão, no caso o médico, não sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem. Não tem. E às vezes a pessoa tá tão com a cabeça no próprio trabalho. Sim. Ele é o ser médico e ele entra na sala dele e ele é médico e ele levanta e ele vai embora, que ele nem sabe o que tá acontecendo, ele não sabe que aquele serviço. Exato, não sabe. Tem paciente pra ele, tem paciente pra ele, tá bom. Tem paciente, a agenda tá bombando, ainda mais se for de convênio, porque aí a chance dessa agenda não a ficar pessoa vazia. Não tem esse feeling de que o serviço dele… Que ele tá dele sendo desvalorizado. Tá sendo desvalorizado. Tá perdendo o mercado. Exatamente. Né? Agora a gente vai pra uma parte que você faz uma pergunta pra mim. Eu que digo. Meu Deus. Não precisa caprichar. Eu acho que eu tenho muita curiosidade, assim, de ver o feedback, assim, quando você escutou, a gente foi atrás de você e você escutou que eu era uma médica urologista, qual que foi a sua primeira impressão e depois como que a impressão mudou? Eu acho que isso é um feedback que eu gostaria de… Eu sempre gosto de ter das pessoas, assim, quando eu falo que eu sou urologista, eu sempre vejo uma reação de surpresa, né? Mas eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. Vou ser sincera, eu não tive essa… Eu achei legal, eu achei diferente, mas eu não tive, assim… a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que, nossa, que diferente. Eu acho que não… Eu nunca trabalhei com uma médica urologista, né? Médicos, homens, vários, mas médica não. Então eu achei legal. Então foi mais uma coisa de, nossa, que legal, que diferente. Agora… Com o tempo, a gente trabalhando junto, eu te conhecendo, sendo bem sincera, eu sou uma pessoa, doutora, que naturalmente, eu trabalho com isso, né? Eu leio também muitas pessoas. Então, foi muito mais uma empatia, uma conexão boa entre a gente, do que essa questão da doutora é médica urologista, entendeu? Que legal. Então, a você, o Marte, gente, que fofo, o marido da doutora. Eu acho ele muito, assim, tranquilo. E vocês dois, na verdade, né? Vocês fazem um casal tranquilo. Então, teve mais isso. Que legal, que diferente. Mas essa empatia, essa conexão
Porque eu falo que, assim, quando existe essa conexão, a gente trabalha melhor, se relaciona melhor. E não é sempre que tem isso. Não, Às vezes eu tenho o oposto. Ainda mais cirurgiões que já vem assim... Eu quero o trabalho da Kátia, mas eu quero ver, sabe? Uma coisa assim. Uma coisa desconfiada. Muito, muito. Acho que a gente veio muito aberto, porque a gente queria muito a sua presença no nosso negócio. Mas eu acho que também pelo meio que vocês me viram no lugar. Sim, então isso, querendo ou não, contribui, né? Mas às vezes, por exemplo, um cirurgião vem de uma indicação de um colega, e aí ele já tem aquele lado mais fechado, mais introspectivo, mais desconfiado. E eu falo que são os meus melhores casos, porque daí é onde gera-se a confiança pelo trabalho e também pela a pessoa ver a autoridade, ver credibilidade no que você faz. É muito do meu dia a dia. É você conquistar o paciente, você eu conquista tenho isso, o seu doutora. médico. E eu falo também que, seja homem ou mulher, aqueles que foram assim de cara, foram que eu não tive essa conexão que eu tive com você, aqueles que de cara eu já vi assim que apesar de estar falando comigo, tá bravo ou não queria, são os meus parceiros mais fiéis que estão comigo há mais tempo. Que legal. É muito legal, é muito legal. É o meu mundo também. Né? Muitos pacientes, às vezes, que vêm um pouquinho desconfiados ou não entendem muito, eles querem passar comigo, mas não entendem muito o que eles estão fazendo ali. É uma conquista e aquele paciente me é muito caro, muito querido e confia muito em mim. E ele quando ele precisar de urologista, ele vai até você. Sim. São esses meus clientes, assim, às vezes a gente faz um trabalho, depois de anos, ele volta e assim, tem uma confiança muito grande. E eu falo que assim, eu gosto. Hoje eu gosto. Antes eu encarava como assim, um desafio maior. Hoje, como cada vez mais eu me especializei muito nessa parte comportamental, hoje eu gosto muito. Porque eu sei o que eu posso ajudar o outro e eu ajudo na parte psicológica. Legal. Porque ele tem que destravar, do seu paciente também. Sim. Né? Seu paciente tem que destravar. A gente tem que encantar e contornar com a empatia, né? Exato. E a gente tem um outro lado que é a credibilidade do que a gente faz. A gente tem segurança no que a gente está entregando para eles. Exatamente. Eu acho que você falar com segurança, você passa segurança. Sim. O Márcio, meu marido, ele brinca muito com isso. Que às vezes a gente tá falando de alguma coisa aleatória e eu vou dar uma informação, às vezes aleatória. E ele fala que às vezes eu falo com tanta confiança, pode até não ser verdade, ou eu posso estar inventando alguma coisa, mas ele acredita. Que ele fala assim, como é que você faz isso? Tipo assim, você falou com tanta verdade que eu acreditei. E aí a gente vai no Google e vai olhar a informação, eu falei, eu me enganei. Mas eu acho que, e quando a gente domina o assunto, aí sim que a gente fala com mais segurança. A gente fala facilmente, aquilo é muito natural. Sim. Então você passa a clareza. Sim. Quando você domina um assunto, você consegue falar daquele assunto de diversas maneiras. Você consegue conversar diversas maneiras com pessoas diferentes. Diferentes. Você consegue falar de maneira técnica. Então, se eu tiver que falar com um colega, eu vou usar outro vocabulário. Se eu tiver que dar uma palestra numa empresa, eu vou falar de maneira mais descontraída, para quebrar o gelo, para a pessoa prestar atenção no que eu tô falando, para ela não dormir, e enfim. E se eu vou falar com o paciente na consulta, eu vou na postura que eu tô sentindo que ele tá pedindo. Tem paciente que é mais brincalhão, tem paciente que é mais sério, tem paciente que precisa ter acolhimento. Sim. Então, aquele mesmo assunto, você destrincha, se você tem domínio daquilo, você destrincha da maneira que você precisar. Eu acho que isso é um dom, porque não é todo mundo que consegue fazer dessa forma. Tem gente que é bem textinho, né, quadrado, e aquilo ele não chega na outra pessoa. Não consegue ter essa comunicação de, ali na palestra eu vou falar de uma forma diferente, né? Então isso é um dom que você tem e que eu tenho também, mas é parte comportamental. Muito legal. Somos muito parecidas nesse sentido. Com certeza. Doutora, agora pra gente finalizar, nossa, foi muito bom. A gente falou tanta coisa legal. Eu vou falar pra você, aliás, antes disso, eu queria pedir pra você falar algo que você acha importante. Pode ser um recado, pode ser uma recomendação, pode ser da forma que você quiser. Algo que você acha interessante falar para o paciente ou para os seus pacientes. Nossa, tem tanta coisa. Né? Eu acho, assim, a primeira coisa é que é algo que me procuram, às vezes.
E quando eu tive a sorte, né, como eu falei, de ter exemplos de mulheres urologistas no meu caminho. Então eu tive acesso a conversar com elas para cada vez mais entender que a minha escolha seria essa. Mas eu recebo, às vezes, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ou mesmo pessoalmente, durante a minha trajetória, meninas que estavam fazendo medicina ou estavam na cirurgia geral e que queriam um ok de que elas podiam fazer urologia. Isso é porque não tinham esses exemplos no caminho. E eu fui o exemplo dessa pessoa. Essas meninas me encontraram e elas vieram conversar comigo. Como que é a urologia para você? As mesmas questionamentos que eu tive durante as minhas escolhas, elas trouxeram para mim. E até hoje, assim, colegas urologistas homens entram em contato comigo pelo WhatsApp e falam assim, olha, eu conheci uma menina que tá fazendo cirurgia geral, eu conheço uma amiga e tal, e ela pensou em fazer urologia, ela conversou comigo, posso passar seu telefone para ela conversar com você? Demais. E eu falei, posso. E eu converso e eu levanto super a bandeira e tal. E existe, dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, existe um grupo das mulheres urologistas, que são as orquídeas. Esse nome veio da doutora, se não me engano, acho que foi a doutora Beatriz Cabral, que ela colocou que, às vezes, não sei, a conversa acho que foi meio informal, mas acabou virando oficial, de que a orquídea, ela é uma flor fina, delicada, mas que ela cresce em lugares muito áridos e inóspitos. Então, o florescer, é uma flor muito resiliente. E mesmo sendo resiliente num lugar muito duro, ela é muito bonita e delicada. Então, ela é bem a definição da mulher urologista. A gente tá num ambiente masculino, a gente passou por muitos preconceitos dentro da gente para escolher essa trajetória, mas a gente não perde a nossa feminilidade, a gente não perde o nosso toque de conversar com o paciente. O urologista, homem ou mulher, ele é técnico e ele recebeu a técnica para isso e ele vai te tratar. Mas nós temos visões diferentes, talvez, e jeitos, maneiras diferentes de comunicar com o paciente. E para aquele paciente que está procurando essa outra visão, essa outra maneira de ser atendido, as mulheres urologistas estão aí e estão presentes. Nós somos poucas ainda na sociedade de urologia. São 171 mulheres cadastradas, mas nós estamos todas num grupo de WhatsApp e nós somos 300 já. Porque ali estão as residentes, que ainda não são, não terminaram. Então, mas gente pensando na população e tudo, é pouco mesmo. É pouco. São 33 homens para cada uma mulher urologista. Então, ainda tem uma diferença grande, né? E nós nos apoiamos e nos ajudamos quando tem os congressos, a gente faz eventos paralelos para trocar nossas histórias, para trocar as nossas experiências. A gente se ajuda nesse grupo de WhatsApp, a gente conversa muito, discute casos, né? A gente indica, tem uma orquídea no Paraná, tem uma orquídea em tal cidade, tem uma orquídea em Minas, eu vou mandar um paciente para você então. Então, existe um apoio muito grande. Então, é um espaço que eu acho que ele existe, ele está sendo ocupado porque cada vez mais mulheres se interessam, se formam como médicas, se formam como cirurgiãs. E é um espaço que ele é muito amplo. A urologia é muito bonita, ela tem muita coisa para ser feita. E você não precisa ser aquele especialista da oncologia ou pegar. Dentro da urologia você tem vários outros compartimentos, né? Você não precisa fazer o fellow e ser o especialista e o melhor daquela área, daquela gavetinha de tudo. Mas seja o melhor urologista que você puder para o seu paciente que está na sua frente. Sim. Isso, seja o melhor médico que você puder para aquele paciente que está na sua frente. Se o seu conhecimento tem uma barreira ali, peça ajuda para o colega que você sabe que pode ajudar. Porque você vai estar sendo um bom médico também. Que é o exemplo não que queira você resolver deu, né? sozinho. Né? Eu não me especializei dentro da urologia em nenhuma área ainda. Como eu vinha para o interior e eu não sabia qual ia ser a realidade do meu consultório, o que ia aparecer,
eu falei, eu vou atender tudo de urologia que me aparecer e dentro das minhas possibilidades eu quero enxergar o que também aparece mais pra mim. Hoje em dia aparece realmente muitas mulheres e tal, mas cada vez mais a rotina normal de próstata, aparece tudo. Aparece tudo. E eu vi que é isso, assim. Eu não preciso ser a melhor dentro de uma caixinha, mas eu posso ser a melhor que eu posso oferecer pro paciente que tá ali na minha frente. E que vai se identificar com você. Exatamente. Não como mulher, mas como pessoa também. Eu acho que não como mulher, como profissional. Eu acho que nesse sentido, o gênero não faz diferença. É a humanidade. E o médico, ele tem que ser o melhor técnico e o melhor humano naquele momento. Sim. E se a minha parte técnica falhar, eu não tenho que ter vergonha de falar para o paciente. Fala, olha, eu cheguei até aqui esse momento. Eu vou pedir ajuda para um outro colega e eu vou investigar e eu vou estudar mais. E a gente vai se ver daqui a 10 dias. Ou, isso daqui eu não consigo resolver, mas eu sei quem resolve. E eu vou te dar o telefone e eu vou ligar para aquele colega falando que você tá indo lá. Eu vou te dar o meio para você chegar naquilo que você precisa. Eu não vou simplesmente fechar, virar as costas e falar, não consigo resolver. Eu vou achar alguém que consiga. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Não deixar a pessoa... Ele foi te buscar e você vai trazer a solução para ele. E se a solução não for completa com você, você vai dar a solução para ele com outra pessoa. Com outra pessoa. E tá certo, né? Isso é o respeito que você tem ali por tudo que você já faz, né, doutora? Eu vou te fazer 4... Vou te falar 4... 4? 4? Acho que vai dar 5 palavrinhas. E você vai me responder com uma outra palavra ou uma frase, não tem problema. Vamos lá. Urologia. A profissão que eu escolhi para a vida toda. Celina. A Celina é o grande amor da minha vida. Minha filha, assim... Eu não tenho, assim... Ela é incrível. Ela é incrível. Ela me surpreende cada dia. Ai, gente, né? Filho é filho, né, doutora? Liderança. Eu nunca pensei que eu tinha muita liderança dentro de mim. E cada dia mais eu vejo que tem aquela faísca ali. E para você conseguir fazer aquilo que você quer, se você sabe o seu caminho, você tem que ter liderança. Ou você tem que fazer parceria com um líder que te impulsione. Sim. E nesse sentido, o meu marido é muito isso. Porque às vezes eu dou uma falhada na liderança. E ele que lidera. Ele pega a minha mão e fala, vamos lá. Vamos lá, o nosso sonho tá ali. Como é que a gente chega? Parceria, a parceria, né? Ele é parceiro. E há uma palavrinha que não tem aqui, mas que eu quero falar, porque eu acho que de tudo que a gente conversou, que você trouxe muito isso, é Deus. É o norte da minha vida, assim. Não tem escolhas que eu não tenha feito, que eu não tenha reconhecido Deus na minha vida. Eu reconheço Ele em tudo. Tudo que eu tenho vem de Deus. Eu amei. Eu até me arrepiei várias vezes. Que bom. Foi lindo te conhecer melhor, né, doutora? Eu espero que a gente tenha muito mais momentos aí próximos, porque você tem uma energia muito boa, você traz, assim, muita coisa boa pra gente. Obrigada. E foi um prazer. Eu me emocionei de falar algumas coisas, mesmo sendo coisas da minha vida que eu falo muito, são coisas fortes e que sempre emocionam, né? E eu acho que quando a gente se emociona é porque a gente é verdadeiro. Verdadeiras, eu acho sem que dúvidas. São Você fez eu me arrepiar várias vezes. Brilhar. Umas coisas que fazem a gente de brilhar. Eu acho que enxergar esses pontos luminosos na vida fazem a gente. E você não sabe como é maravilhoso pra mim poder ter isso. Só ter pessoas como você aqui comigo, compartilhando sua vida, aprendendo com você, porque hoje você falou tanta coisa interessante aqui, nossa. Então eu tenho uma gratidão enorme, porque não tem preço esse momento pra mim. Eu agradeço muito o convite. Como eu falei pra você, eu enxergo em você uma pessoa que levanta mesmo a bandeira dos profissionais em geral, de pessoas que estão batalhando para fazer o melhor e fazer diferente, e de mulheres da nossa cidade, da nossa região,
que saem dessa caixa, assim, que são mulheres líderes, que são mulheres batalhadoras, que têm milhões de jornadas, são médicas, são empresárias, são famílias, são mães, e você é uma pessoa que impulsiona todo mundo, você faz acontecer, você ajuda Agora a gente eu a que me fazer emocionei. acontecer. E pra mim é uma surpresa, é uma honra estar aqui, porque eu ainda tô muito no comecinho dessa trajetória. Longíssimo, não tem a menor dúvida disso. É um reconhecimento poder estar aqui e falar. Obrigada, agradeço de coração. Muito obrigada. Gente, obrigada, viu? Não tenho nem palavras agora. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.